Pronto. Olá, esse é o quarto dia do projeto Seminário Ciclo da História, Memória dos Velhos Mestres de Capoeira, Capoeira, História e Memória. Hoje com a mestra Jo, ela vai dar continuidade à descrição da história da capoeira do Vale do São Francisco e como houve essa ramificação, ou seja, uma capoeira que sai da nossa região e ganha o mundo e ramifica, né, por outros lugares. Esse projeto ele teve o apoio financeiro do governo federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, SETUC, né, Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura, da Prefeitura Municipal de Sobradinho, é um apoio financeiro oriundo da Lei Aldir Blanc, em Sobradinho, e que possibilitou a produção, né, desse espaço, que com certeza será um espaço de continuidade de registro histórico da capoeira da região. Eu vou tirar aqui essa apresentação inicial e deixar a mestra em destaque, que ela que é a protagonista do dia. Olá, Jo, seja bem-vinda. Você fala seu nome e já começa a contar essa história. Então, bom dia a todos, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Joselita Pereira de Oliveira, né? Que as pessoas não me conhecem por esse nome, sempre por Jo, né? Sempre me chamam Mestra Jo. Na minha cidade, né? As pessoas ali do bairro, da comunidade, sempre me chamam de Jó, até por minha mãe, né? Que veio, né, de tradição, a família inteira chamando Jó, Jó, e ficou. Né? Quando eu me mudei, quando eu fui para o Rio de Janeiro, na época, né, então isso foi, eu acho que pela pronúncia, as pessoas começaram a me chamar de Jô, 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 e aí pegou o Jô. Né? Mas eu comecei na minha cidade, Juazeiro da Bahia, né, na década de 80 ainda, né, comecei com o Mestre Bartola, né, na época o Mestre Bartola ele não era professor ainda, né, não era assim, não tinha seguido ainda uma linhagem, né, porque foi fundo de quintal. Então eu comecei ali no fundo de quintal da casa dele, conheci a capoeira ali naquele momento, né, por coincidência, e não foi a primeira vista a capoeira, foi a música da capoeira. Então, comecei ali na Penha, no bairro da minha família ali, né, onde todos nós fomos criados nesse bairro, e ali onde a capoeira, né, do mestre Bartola foi apresentada, e é onde eu me apaixonei e comecei ali no meu bairro. Legal. Eu também fui aluno do mestre Bartola, né? Você sabe disso. Sim. Muito bacana. Lembro ainda, ele dava aula na casa da mãe dele, por ali também, numa época. Mas me conta assim, Jô, a partir desse primeiro momento, como foi, assim, a gente vai ampliando essa história, como foi que você saiu e como foi essa saída, por onde, quais os caminhos que você percorreu até chegar com esse nome, né, Mestra Jo? Então, vamos lá no começo, né? Para que as pessoas entendam um pouquinho, o mestre Bartola ele era marceneiro, né? Trabalhava com madeira e fazia barquinhos. Inclusive, eu acho que foi uma das coisas que me chamaram a atenção, porque ele é artesã também, né? Além de capoeirista. Então, acho que foi uma junção, assim, porque ele trabalhava com os barquinhos de todos os tamanhos. E eu vi ali os meninos da época, tinha uns entre 7, 8 meninos, assim, né? Rapazinhos, que todo mundo ainda naquela fase, né? dos 12, dos né? 13, 14,
né? Os meninos já tinham essa idade, eu já era mais nova, eu acho que eu tinha 7 anos, 8, então fui descobrindo aquilo ali, foi onde eu descobri a capoeira. Quando eles entravam, eu via um tanto de meninos entrando para a casa dele, e eu via que os meninos trabalhavam com ele, né? Fazendo os artesanatos. Eu achava que era só aquilo, mas um dia, como era entre a casa da minha mãe e da minha irmã, eu passava assim para ir na casa da minha irmã e ouvi uma música diferente, né? Poxa, que música é essa diferente que tá a porta fechada, né? Não tinha como eu saber. Então eu esperei um momento que alguém chegasse, eu fiquei ali de plantão um tempo e esperando que alguém abrisse a porta para me perguntar, né? E foi onde um deles entrou e eu perguntei que música é essa que está passando? Aí eles falaram, né, é música de capoeira. Eu falei, capoeira? É a música de capoeira, é um disco de vinil. Aí foi onde o Bartola veio, aí mostrou o disco de vinil, né, que era aquele disco do Mestre Suassuna, o antigo ainda, que era aquela né, de Suassuna e Disseu. Então, a capa ali já achei interessante, né, com um instrumento que ele está tocando, assim, tá um instrumento, o berimbau, bem na frente da capa. E foi onde eu fui fazendo pergunta. E quando ele foi me mostrar, a gente está aqui no muro, né? A gente está aqui no quintal fazendo. Então, o quintal ainda era chão, né? Então, era areia subindo e cheguei para eles mostrando lá, era a capoeira. Então, é a capoeira que a gente está fazendo. Então, aquilo ali me encantou. Falei, poxa, que negócio legal, né? Que, que magia, né? Porque música, mas eles golpeavam rápido. Então, como era uma capoeira de rua, era mais aquele. Não tinha uma linhagem de um segmento de grupo na época, nada disso. Não tinha essa formação, não tinha ainda essa organização. Então, era coisa mesmo de rua. E aí, como não tinha mulher, né? Então ficava difícil para mim ficar ali com eles. Então, toda vez que eu ia para ficar ali com eles um pouco no fundo de quintal, tinha que ser escondido da minha mãe, né? Porque eu, moleca, no meio dos meninos, então não tinha essa discriminação, esse preconceito de mulher estar ali no meio dos homens, né? Então, eu passei uma barra até difícil, porque ninguém entendia, por eu estar, né, no meio ali de meninos, que eu poderia estar no meio de meninas, né? Mas eu estava ali até porque eu me encantei com a capoeira, com a música, e porque também eu não tinha não sentia essa indiferença de que eu não podia estar no meio dos meninos. Para mim, eram meus amigos também, estava, né, começando uma amizade com aquela turma daquela idade, que os meninos já eram um pouco mais velhos, era Bita na época, que já fazia com ele, já estava ali trabalhando com ele também, que eram os meninos que trabalhavam com ele. Então, ele já ali, ao mesmo tempo, ele ensinava ele a capoeira. Achei isso super interessante, eu acho isso muito especial até, né? Porque ele é artesão, um capoeirista, treinando, os meninos trabalhavam com ele, ao mesmo tempo ele praticavam a capoeira ali no fundo de quintal. Então ele fazia barquinhos, que me encantavam os barquinhos pequenininhos, de todo tamanho, gigante, barco grande. Então, para ter aquela inteligência de passar aqueles fios, cada detalhezinho do artesanato, de cada pontos que ele passava para construir aquela beleza de arte, né? Então, aquilo ali me encantou bastante. Depois dali, eu como eu menina, né? E ele não tinha um espaço fora de dentro de casa, né? Acho que passei enrolando minha mãe ali uns 2 anos ainda, indo ali no fundo de quintal e brincava. Não, estou com os amigos brincando. Então, mas eu sempre tinha problema por entrar ali na casa, né? Então, logo após, eu acho que uns 3 anos depois, né, a capoeira que eu conheci só foi a do Mestre Bartola na época, que era ali do meu bairro, que a gente não saía dali do ambiente, né? A gente não saía muito da comunidade, porque a gente era criança. Então, para sair para algum lugar, tinha que ser acompanhado com a família ou com a mãe, né? Então, eu sei que eu gostava tanto que eu incentivava dele começar a dar aula em algum lugar,
né? Eu mesma, menina, eu pedia para tem que ter um espaço para dar aula para todo mundo da comunidade, que foi quando eu acho que em 85, por aí, 86, ele começou ali no centro comunitário dali da creche de Juazeiro, que colado, né, na casa da minha mãe. O fundo de quintal da minha mãe era o fundo do quintal da creche. E eu via ali do espaço que ele dava aula no fundo da creche, que ele começou a dar aula ali, foi aonde as coisas começaram a andar, porque a gente não usava roupa nada no fundo de quintal, a gente do jeito que estava praticava. Mas quando passou a ele trabalhar em né, abrir esse espaço no centro comunitário, foi onde ele passou. A gente usou saco de açúcar para ser a calça, todo mundo fazia aquelas calças, foi saco de batata. Então, os melhorzinhos usavam saco de açúcar, os outros ainda cheguei a usar saco de batata, saco de açúcar. Pedia a costureira, né? Minha mãe, minha irmã, elas costuravam a calça para mim e né, a gente tinha esse uniforme. Na época ele tinha, eu lembro que ele ainda estava buscando o nome, qual o nome que usar, e aí ele fez, né? Eu acho que ele tinha muita amizade com o mestre Deca, com o mestre Marreta, né? Eu tenho também essa grande amizade com eles por causa do mestre Bartola, entendeu? Então, eu lembro que eles andavam muito juntos de vez em quando eles apareciam lá no espaço de Bartola, ou na casa dele, que era na mesma rua também ainda, na mesma rua da minha mãe. E aí, logo após, ele fundou desse nome, né? Algum menino, né? Algum menino. Então, era o nome do grupo de capoeira, e porque também ele tinha muita turma, era todo mundo mais moleque, assim, né? De criança, de adolescentes. Ele pegou essa turma, ele conseguiu ali do bairro também da mãe dele, que era um bairro próximo, né? O nosso, bem muito próximo. Então, os meninos eram tudo do bairro da mãe dele, do bairro dele, onde a mãe dele, onde ele tinha mercenaria, que era Aguinaldo, eram os dois irmãos de Aguinaldo também faziam capoeira. Eu lembro do nome de alguns, era Bita, era eu tenho assim as lembranças de alguns, né? Que era da época dele. E não era muito, eram 7, 8 meninos, né? E aí ele começou esse espaço na creche. Foi onde as coisas foram acontecendo. Aí eu lembro que a gente, na época, ele já estava começando a colocar o cordel, e a viagem que ele fez, né, para Salvador, quando ele voltou, ele já voltou com outro, né, com outro pensamento assim de organizar. A linhagem que ele foi, ele tinha ido, né, no Mestre 27 e em Salvador. Então, quando ele voltou já com outro, com com a mente até mais aberta, né, em relação, empolgado, né, mais empolgado com o que ele estava fazendo, e voltou mais, né, buscando mais trabalhar com a capoeira mais organizada, né? Então ele tentou colocar as graduações e fez, né? Eu lembro que eu peguei até verde e amarelo com ele, né? Eu peguei a verde e amarelo. Meu irmão chegou a fazer também na época ali no centro comunitário. Eu tentava trazer algumas meninas. Eu era a única mulher que estava fazendo capoeira durante muito tempo. E aí eu consegui tentava trazer algumas meninas do bairro para vir fazer capoeira também. Eu lembro que a sobrinha dele logo depois entrou e começou, né? Assim, a sobrinha dele vinha também fazer. A Sheila, eu lembro do nome também, a Sheila, né? Até hoje ainda dou um oi para ela quando passa por mim e tal. E sim, eu tenho muitas lembranças ali do centro comunitário. Mas minha mãe, como ela não gostava muito, né? Ela não gostava de eu estar ali fazendo uma arte que não é para meninas, né? Que é isso que as pessoas ali imaginavam.
né? E eu incentivava, era uma peleja para mim estar ali fazendo, no meio daquela turma, fazendo capoeira. É tanto que quando eu recebi meu cordel verde, minha mãe não quis ir. E aí, no verde e amarelo, eu consegui levar minha mãe, que minha irmã incentivou. Minha irmã tinha chegado de Salvador, conversou com minha mãe, e aí foi que ela apareceu. Eu tenho uma lembrança da minha mãe, no momento que eu estava recebendo o cordel verde e amarelo, e as pessoas falavam, poxa, é sua filha ali, cara, jogando, é sua filha. Ela é minha filha, porque ela via que eu pulava, que eu fazia muita astúcia, e as pessoas gostavam, né, no meio dos meninos, né, paralela ali com eles. Então, aquilo ali foi marcante para mim, por ela estar ali presente. E foi a primeira e única vez que minha mãe esteve em um evento de capoeira que ela não gostava que eu fazia, e que ela viu, né, e marcou que ela gostou e voltou, né, jogar bem e tal. Minha mãe era meio, né, jogava duro, assim, ela era muito fechada com as coisas, mas era uma pessoa guerreira, era uma pessoa dócil também, mas eu entendo que era mais proteção, né? E às vezes ela via que não tinha como me segurar, porque via que eu gostava muito daquilo. E eu provei bastante que eu gostava e que eu queria, né, estar ali na capoeira. Então, assim, não tinha pretensão de um dia eu ser professora, ser mestra, mas eu tinha uma direção, eu quero aprender isso, eu quero continuar a minha vida, quero fazer comecei e eu quero dar continuidade e fazer bem isso aqui. Porque eu cada vez mais me apaixonava pela capoeira, sempre foi uma magia para mim, assim, uma coisa tão assim, que eu acho que ela que me puxou, né? Me puxou bastante. E me apaixonei, né? Depois disso, eu lembro que o pessoal de Deca, a turma de Deca começou a formar uma turma lá no centro da cidade, já tinha uma galera que era ali no Círculo Operário, já tinha uma galera, Deca já tinha já tinha mais uma galera adulta, era poucos adolescentes, a galera adolescente, mas para adultos, assim. E a gente não, era mais a turminha mesmo, eram poucos adolescentes e a turminha mais todo mundo moleque ali. E aí já tinha uma galera que desenvolvia. Foi logo depois eu conheci Deca, quando ele ainda era Deca Capoeira, que ele ia muito lá no Bartola e Mestre Barreto também. E aí eu tive pouco contato com o Mestre Butica, né? Que ele foi o pioneiro da capoeira em Juazeiro. Então, mas eu tive muito pouco contato. Os contatos que eu tive era quando tinha alguma roda que Bartola ia, que levava a gente, no mestre Deco, no mestre Marreta, e ele estava lá. Então, eu tive muito pouco. Ele viajava também bastante, acho que trabalhava fora, mas naquela época a gente já sabia que ele tinha sido pioneiro de mostrar a capoeira na cidade, né? Então, ali, aí, para minha geração, já foi mais a geração do mestre Marreta e a geração do mestre Deca, até porque eles eram muito amigos, andavam muito juntos. E logo após, eu tinha conhecido a turma, uma turma que treinava com o Deca, já morava ali perto, no Country Club, já próximo do meu bairro. Então, quando o pessoal vinha, a gente já estava pegando amizade com essa turma, né? E minha mãe eu tinha muito. Eu tinha que dar muita explicação para minha mãe o porquê que eu estava treinando ali, que eu já tinha começado ali, mas minha mãe não tinha uma coisa que ela ouvia muito do quintal de casa, muitos gritos assim dando aula, então ela não via, não estava vendo, né? Mas ela tinha na mente dela que o mestre Bartola ele gritava muito e dando aula e dava esporro, e aí eu falava não, mãe, é normal, você tem que ver. Então eu tive muitos momentos de desentendimento, né? De explicar para minha mãe que aquilo ali era uma maneira dele dar aula. Então, teve uma vez que ela falou, você procura outro lugar, aí eu não quero. Então, assim, eu vou te tirar. Eu tinha sempre essas ameaças, assim, eu vou te tirar. Se você não sair daí, eu vou te tirar. Procura outro lugar. E aí teve uma vez que ela foi e falou, você não vai mais.
Aquilo ali para mim a semana inteira, eu fiquei a semana toda assim chorando. Ela viu que eu gostava mesmo e porque ela me tirou. E aí eu falei, poxa, tem outro lugar que tem capoeira. Aí, só que é um pouquinho longe, eu não podia ir, que eu era moleca, né? Então, aí minha irmã, conversei com minha irmã, que era minha irmã, a do meio, assim. Minha irmã já tinha 18 anos, já era mais. Ela falou: não, eu pago para você lá, porque ela já estava trabalhando, e aí você faz no outro lugar, já que ela não quer que você faça aqui. E aí a situação foi essa. Quando eu passei a treinar com Deca, foi por causa dessa situação que minha mãe ela implicava, né, com isso, porque ela ouvia de casa, ouvia os gritos ali, realmente até hoje ainda dá para ouvir, porque é colado a casa ali, né, da minha mãe, é colada a casa com, com o quintal ali, que até hoje tem capoeira, né, que o Faísca, né, ele dá continuidade, né, o Raízes do Mestre Bartola, graças a Deus deu continuidade, ele e a filha, né, então, graças a Deus que o legado dele continua aí, mas que dá para ouvir ainda. Então, passei a treinar com Deca, e eu lembro que eu cheguei em Deca, lá no Círculo Operário, moleca, tem muitas fotos ainda. Não muitas, a gente não tem muito registro disso, mas tem algumas fotos que os amigos da época tiraram e a gente guarda, né, com as lembranças, né? E quem vai achando assim as fotos vão me enviando. E geralmente são as mesmas fotos quando a gente acha assim alguma dessas, né, dessas lembranças, né, porque foram as lembranças da época. Então, os amigos vão enviando. E quando a gente para ver, são várias fotos repetidas. Né? Então, assim, quando eu passei para a Deca, já foi. Eu já tinha, eu acho que 12 para 13 anos quando eu fui para a Deca. Eu já tinha, né? Eu lembro que o último evento que eu participei ali da galera que veio da Senzala, que eu estava com Bartola, eu tinha essa idade, mais ou menos, 12, 13 anos, e eu já era verde e amarelo, né? Eu tinha a graduação verde e amarelo. Ia pegar a amarela, mas eu não cheguei aí porque tinha passado para treinar com Deca, no ciclo operário, que já foi outra fase. Você chegou a frequentar a Castinha, no Colégio Anglo? Não, não. Eu cheguei aí quando eu já estava viajando, já estava morando fora, quando eu fui nesse espaço, né, da Castinha, né? Eu fui em eventos, mas eu já estava morando fora. Quando eu voltava de viagem, teve o evento de Bartola lá, e eu fui, né, para o evento, mas eu não cheguei a frequentar as aulas e conhecer no começo. Eu lembro que ele foi para aquele espaço, tinha bastante aluno, foi onde a capoeira deu uma crescida, assim, tá, o grupo dele também, né, aumentou mais, né, foi um ambiente que foi bom para a capoeira, e eu cheguei para o evento e estava lotado, nessa época ele tinha feito um evento muito bom, né? E eu lembro que eu cheguei de viagem e participei. Tinha o pessoal da Topázio, estava, né, nesse evento. E, enfim, quando eu fui para a Deca, né, eu lembro que minha irmã, ela pagou os primeiros meses, né? Depois não teve mais condições de pagar, porque você sabe que as coisas difíceis era ela que pagava para mim, né? Aí eu lembro, você pode até perguntar isso para o mestre Deca, que era eu e Fofo, cara. Eu lembro do Fofo, Fofo é meu amigo até hoje, que eu falei para ele que eu não podia mais treinar, porque não ia dar para treinar, porque minha irmã não ia ter mais condições de pagar. E isso é o moleca. E aí o Deca, também uma coisa que eu sou muito grata, porque ele virou para mim e falou assim, não, então você não vai, porque ele via a minha dedicação, eles viam na minha dedicação, o amor que eu tinha pela capoeira, né, eu treinava muito, eu estava ali empenhada, eu procurava aprender cada coisa, e eu era
eu era assim, muito focada. Eu quero fazer isso, eu vou fazer. Eu vou treinar isso, eu vou pegar. Eu vou pular, eu vou aprender a pular. E era insistente. Então, eles viam essa força de vontade minha, né? O comprometimento com a capoeira. Eu sempre tive esse comprometimento. Então, se tinha uma apresentação, se tinha uma aula, se tinha uma roda, se tinha que fazer alguma coisa que era para a capoeira, eu estava lá. Estava sempre, né? Me esforçava bastante. Assim, eu acho que eu ocupei a maior parte do meu tempo, né, do meu ambiente ali, tudo, foi sempre na capoeira, entendeu? Então, assim, as outras coisas que tinha que fazer, a minha prioridade era a capoeira. Mas vamos ali sair com os amigos, vamos brincar ali. Não, minha prioridade era a capoeira. Se tem a capoeira, não vou poder, porque eu tenho uma capoeira. Então, ele via essa dedicação. E aí ele falou assim, poxa, então vamos fazer o seguinte, você não vai parar de treinar, pode dar continuidade, mas aí você ajuda em alguma coisa. Eu falei, poxa, quero, você ajuda em alguma coisa, limpa a academia, né? Reveza com Fofo aí. E aí eu e Fofo, a gente combinava, chegava cedo no círculo operário, limpava a academia toda para a aula, acabava, a gente deixava limpo, né? A gente às vezes revezava, os banheiros, tinha o banheiro masculino, o banheiro feminino, a gente revezava, o banheiro hoje é seu, o espaço é meu, limpo, aí a gente trocava no dia seguinte. Então, isso era a minha retribuição, né? E eu sei que era manter um ambiente limpo para nós mesmos, né? Então, eu não perdi tempo. Eu falei, quero, vamos dar continuidade. E, graças a Deus, eu tive esse apoio deles, né? Porque eles entendiam que eu queria realmente aprender, né, cada vez mais. Pronto, e quando esse contato, eu lembro que teve um contato inicial com o Falcão, né, e como foi esse contato, e daí ganhou o mundo, como foi essa história aí? Com o Falcão, eu era moleca ainda, né? Ele me conheceu menina, né? E foi através que eu sempre tenho essa gratidão, através do mestre Bartola, do mestre Deca e do mestre Marreta, porque eles, né? Para mim, eles, como eu disse, o mestre Butica, eu já sabia que ele que tinha trazido, né, apresentado a capoeira para nós, mas eu era moleca, então ele apresentado para eles na época, né? E quem me apresentou a capoeira, que foi a minha época, foi Deca, Marreta, né? Mestre Deca, mestre Marreta e mestre Bartola. Então, assim, quando o Falcão teve em Deca, juntou a galera daquela comunidade capoeirística, né, ali, e quem eram os amigos, né, os amigos mais próximos de Deca ali, Bartola estava sempre junto, né, ele estava sempre indo nas organizações que tinha de capoeira, nos eventos que eles combinavam, nas rodas, né, na roda de rua, na roda na academia, sempre tinha esse encontro, os encontros, né? Então, acabava quem podia ir, né? Às vezes o Bartola tinha que falar com minha mãe, ou alguém mais velho tinha que falar com a minha mãe para poder deixar, e aí a gente ia. E aí foi onde eu conheci o Falcão, primeiro no evento que o Edilto tinha organizado junto com o Deca, né, no Grande Hotel e tal, e teve aquele, né, o pessoal que ele tinha trazido para o evento, e aquele momento ali foi onde a gente conheceu, mas a gente não tinha tanto a proximidade, né, aluno e tal, então tinha aquela, né, eu moleca, e logo depois, na mesma época, Bartola tinha feito o evento e o Falcão apareceu. Falcão e uma turma que tinha ficado. Aí apareceu no evento do Bartola, lá na creche, né? E logo depois teve um evento na 28 de setembro. E foi onde eu fiquei mais encantada, porque nessa época Falcão tinha trazido as meninas, né? Ele tinha trazido, eu acho que deles ali tinha uns 12 a 15 pessoas.
E aí tinha no meio dos meninos Sabiá, Carcará, Duende, né? As meninas tinham ido, a Smurfette, a Espaguete, que é minha amiga até hoje, a Batatinha, né? Essas meninas eu sou amiga até hoje. Eu tenho uma turma do Falcão que eu tenho contato até hoje. Falo todo momento com as meninas. A gente tem um contato, tem umas, acho que 3 delas da época continuam, né? A Espaguete continua, a Batatinha continua, né? Então, assim, eu, moleca, eu acho que as meninas já tinham o quê? Uns 15, 16 anos, por aí, que foi essa época de sabiá, todo mundo era naquela mesma faixa etária. E eu tinha 12, 13, eu era também tipo mais nova que elas. Então, quando eu via que as meninas tocando, eu já tocava, já fazia, né? E aí eu vendo aquelas meninas tocando e vendo as meninas cantando, cara. Aí eu falei, poxa, me inspirei mais ainda, porque tinha as meninas que me motivavam. E aí eu falo com elas hoje em dia, ela fala, poxa, mas foi você com 12, 13 anos que me inspirava, porque você fazia muita coisa que a gente achava que não conseguia fazer, né? Então, aquilo ali para mim marcou bastante, porque eu vi meninas e eu falei, poxa, ainda bem que eu acreditei, porque sempre no meu ambiente tinha eu ou eu só, ou uma, duas, né? No máximo 3 meninas, 4, que durante a época, quando eu comecei, era só eu com o Bartola. Então, quando eu vi aquele tanto de menina ali, né, uma turma tocando, cantando no mesmo padrão, assim, ó, aquilo me deu uma empolgada para frente, sabe? Jogou para frente. E aí, com Deca, a gente já veio essa outra fase do Grupo Senzala, né? Depois de Deca Capoeira, e Deca filiou ao Senzala, então já veio a graduação de corda, já foi essa mudança, a calça já era aquela calça mais coladinha, né? Que a gente tinha igual de colégio, né? Da Ilanca, mas colada, que já era mais o estilo voltado a senzala, as camisas de manga comprida, com o nome senzala já do lado, todo mundo tinha maior ciúme, maior orgulho de vestir, às vezes um trocava com o outro só para vestir, era muito legal, uma fase assim que eu acho que não volta mais, né? Fazia questão a gente tinha um orgulho que chegava em casa, a gente não gostava que ninguém lavasse a roupa, a gente mesmo lavava porque tinha maior cuidado. Então, era um momento mágico, uma época mágica, assim. Ao mesmo tempo, a capoeira naquela época era paupereira, né? Não era todo mundo que gostava daquele jogo duro, daquela velocidade, daquela agilidade de jogo, né? Muita gente jogava bem, mas também não entrava porque tinha muita porradaria, tinha muito jogo um com o outro, ao invés de você jogar com, com um amigo, você jogar com o outro capoeirista, fazer um jogo, né, de diálogo, parecia mais uma disputa, né? Então a gente pegou uma fase mas ao mesmo tempo era um jogo de disputa, mas que depois acabava a gente se abraçava, né? Então aquela fase, eu acho que em todos os lugares pedia isso. Era o momento que pedia isso. Se você só mudava de endereço, a gente talvez chegava algumas coisas atrasadas porque a gente morava no interior, as coisas eram mais, né? Mas chegava bem depois, mas chegava. Então, o que chegava, a gente também saía procurando estar na mesma forma, procurando estar antenado, procurando estar bem, né? O jogo, melhorar os golpes, a técnica da capoeira, o básico. A gente tinha muito essa dedicação. Quero ser bom, vou treinar, quero jogar bem e também quero me defender, porque vai ter momentos que eu vou ter que jogar e eu tenho que me defender, porque você não vai entrar numa roda de capoeira achando que você vai fazer um joguinho, né? Hoje em dia a gente consegue, mas naquela época você tinha que estar preparado. Então, eu peguei essa fase, né, difícil, que ao mesmo tempo eu agradeço, porque quem passou e pegou se safou para essa geração de agora, né? Porque a gente aprendeu muita coisa.
né? A gente deu valor a muitas coisas, valorizamos muitas coisas que naquela época pedia isso, mas que a gente não digo que a gente era forçado a fazer, mas eu digo que o ambiente pedia, o ambiente te impulsava para aquilo, mesmo que você não quisesse, né? Então, ninguém queria sair, eu tomei uma aqui, poxa, aí tinha essa coisa do amigo ali, tomou uma rasteira e nem tinha, então, hoje não, mas outro dia eu faço, outro dia é minha vez. Então, tinha muito essa coisa, né? E eu agradeço, assim, de eu ter passado, sim, não foi fácil, foi bastante, que não por eu ser mulher, que eles enxergavam que eu, não vou dar um martelo nela, que é uma menina, né? Não vou dar, mas eles tinham um cuidado, sim, de outras formas, o cuidado mais dentro do jogo tem que estar preparado. Então, não tinha essa coisa que eu estou jogando com uma mulher, tinha que estar preparado. E também, como eu falo, o respeito, eu dava o respeito para ter o respeito. E quando não tinha, quando não havia isso, eles sabiam que tinha dificuldade de me dar um martelo ou dar uma queda, sabia que não ia ficar por isso. Né? Sabia que eu voltava para o jogo, que eu não ia, me machuquei, não tinha isso, não, vou voltar para o jogo, porque eu treino isso, eu treino com luta, eu estou treinando aqui como luta e eu vou mostrar que também eu posso, eu consigo. Então tinha muito essa disputa, mas não era uma disputa no final a gente se abraçava, falava, poxa, legal, hoje você me deu uma queda, hein? A gente ia embora, cara. Pô, você me deu uma queda. Pô, agora fica esperto, hein? Fica esperto na roda, hein? Vou te devolver. Então ficava essa brincadeira. E a gente brincava com isso, sim. Mas era uma coisa. É tanto que a gente ia para casa andando. E aí, zoando com o outro, ele falou: mas você tomou um martelo dela. Aí eu, mas ela me deu uma rasteira, eu dei uma rasteira, ela caiu. E aí ficava esse de amigos ali, entre amigos. Mas era o que pedia, né? Então, eu agradeço de ter passado por essa fase nesses momentos de hoje. Esses momentos de hoje não se encaixa, né? Não se encaixa mais. Se aquilo lá atrás continuasse agora, ninguém tinha aluno. Se não mudasse, né? Eu acho que é outra fase da capoeira, né? Então, que eu agradeço muito. E falando em outra fase, então, e a fase das oportunidades, né, de deixar a região e buscar evoluir, como foi que surgiu, quando? Isso. Aí logo após, né, que o Deca filiou ao Falcão e tal, a gente ficou uns anos na Cisala, e eu lembro que Deca não quis dar continuidade. A gente, quando é aluna, eu nunca fui também de ficar ali próximo, ouvindo o que está se passando. A gente só pegava a informação que era passada ali naquele momento. Então, Deca resolveu sair. Nessa época, a gente já estava todo mundo muito uma amizade com o outro. E Falcão tinha muito. Ele interagia muito mais com os alunos que iam muito em Salvador, que era Gegão, que morava em Salvador também, que estava sempre lá. Gegão, né, era de Juazeiro, mas morava em Salvador. Cajá, esses meninos que eram todos alunos de Deca na época. Aí o Cajá foi morar em Salvador, passou a ser aluno e Gegão também, de Falcão. Então, essa turma já estava todo mundo junto com a gente. Então, eu lembro que eu fazia muita aula também, a gente treinava ali todo mundo com Nariga, com Gegão, né? E aí eu lembro que alguma coisa aconteceu e Deca saiu. Né? A Deca foi dar aula em Petrolina. E aí ficou mais difícil porque minha mãe não deixava. Então, ficou difícil para ir treinar em Petrolina. Então, eu tinha essa dificuldade que dentro de casa, que sempre, poxa, vai para Petrolina, fazer o que em Petrolina, que mudou, não tem aqui. Era sempre um problema para mim, né? Tem essas mudanças. E aí, Jagão ficou no Centro de Cultura.
E aí foi onde eu fiquei, porque já estava ali e a gente continuou com o Jegão, com o Nariga. Eles tiveram essa, né, separação. E apesar que Nariga foi aluno de DEC, começou com DEC, toda essa, né, esse piloto, essa galera já era, todo mundo treinava ali com DECA na época, já era essa turma, né? Piloto, Nariga. Era muita gente que de Juazeiro, praticamente ali a maior parte de Juazeiro fizeram capoeira e a galera, né, a turma se desfez, né? No caso, todo mundo teve seus compromissos também, né? Suas responsabilidades, cada um seguiu sua história, cada um seguiu seu caminho, o estudo, era muita cobrança também a turma de DECA, o pessoal já tinha uma condição melhor, então tinha muita cobrança, né, para eles. Morava também em Juazeiro, mas morava em Salvador. Então, isso também foi uma forma de que foram levando eles para outros caminhos de estudo. E aí, onde eles estavam em Salvador, estudando e tal, tinha capoeira. Então, deram continuidade por lá. Mas a gente sempre mantinha o contato entre nós. E aí, quando o DECA separou, eu continuei ali com o Jegão, que já estava no Centro de Cultura, treinava com eles, e a maior parte era eu que dava aula ali no espaço lá. E aí, Jegão viajava muito, e eu ficava segurando a turma. Aí foi um momento que Jegão falou: não vou dar aula, mas ia se mudar, né, para Salvador e tal. E aí a esposa tinha engravidado e tal, então as responsabilidades aumentaram e eu fiquei com a turma de Juazeiro, que com isso aconteceu que já tinha uma galera graduada, né? Então, uma turma graduada, a maior parte, sim, ficaram lá comigo, e uma turma tinha se dispensado, treinava em Salvador, era de Falcão e tal, mas a turma que estava concentrada ali ficou. Então, muita gente acha que eu saí do Falcão. Não foi isso que aconteceu. Eu continuava com o Falcão, mas aconteceu um problema com o Falcão em Salvador, que todo mundo sabe, né? Na época, o que aconteceu ali com ele trabalhava com coisa de cachorro também, gostava muito de cachorro, e houve um problema de alguma coisa muito particular deles, né? Então, Falcão parou nessa época por causa desse problema, e a gente só recebeu a rebarba que Falcão parou, né? Porque teve esse problema e a gente ficou órfão. Eu fiquei órfã, né? Eu era corda verde na época, né? Minha corda verde, eu já estava há um tempo de corda verde, e minha corda verde, eu lembro, estava já ficando branquinha. E aí eu continuei dando aula ali para a galera, para a turma que estava lá durante um tempo. Só que lá, o meu começo de capoeira, eu tinha muitos sonhos, né? A gente vai se refazendo esses sonhos. E aí a gente vai se realizando, e a gente vai, né? Vamos sempre pensando à frente, refazendo eles. E aí eu tinha, né, em mente conhecer o mestre Tony Vargas, que eu ouvia aquela voz, o Boa Voz cantando isso já era muito, a música me puxava muito, né? E eu falava: pô, mestre Suassuna, um dia eu quero conhecer. E então eu tinha assim sonhos à frente de dar seguimento à capoeira, mas em busca de mais informação, em busca de mais conhecimento, né? Entender mais o que eu estou fazendo, por que eu, né, escolhi a capoeira, porque como é a capoeira mundo afora. Então, eu tinha essa curiosidade de buscar mais. Eu só ouvia contos, eu via as histórias e chegavam informações, e o que a gente tinha de informação, eu queria mais. Então, eu achei naquele momento, como eu estava ali praticamente só, né? Não queria. Minha mãe, na época, implicava se eu ia para Petrolina. Quando eu ia para Petrolina, eu ia com um amigo ou outro que podia, mais velho, que dava para ir. Quando eu ia para Petrolina, nessa época, tinha que pedir, né? Tinha que avisar, tinha todo esse... Ela não deixava. Uma vez, tudo bem, né? Eu ia com a turminha ali, mas sempre
eu tinha esses empecilhos me causavam problema. Quando eu voltava para casa, me causava problema. Então, eu falei, eu tenho que procurar o que vai ser para mim. Se tinha Bartola, mas aí minha mãe não queria, eu já não estava mais numa situação de andar para trás, né? Eu tinha que ir para frente, eu tinha que dar mais continuidade, eu tinha que ir buscar mais. Então, foi quando eu lembro que o pessoal do Capoeira Brasil vieram dar curso, o pessoal de Fortaleza, o mestre Paulão e tal, essa galera de Fortaleza já vinha em alguns eventos ali em Petrolina, e aí aos pouquinhos vieram no evento nosso também, que a gente estava como eu já tinha alguns amigos, né? Aí fiz aquele evento já nesse meio de Falcão, saindo do Abadá, que Falcão estava parando, do Falcão Capoeira para o Abadá. Quando o Camisa saiu da Senzala, ele fundou o Abadá, e Falcão, e foi tudo justamente numa mesma época. Falcão estava saindo, a gente continuou com o Falcão Capoeira, mas foi durante esse tempo. Quando aconteceu isso com o Falcão, né, a gente ficou órfão. Eu já tinha feito aquele evento, né, que foi até um evento, junto com Madeira, trouxe alguns alunos e tal, eu fiz no ginásio de esporte. Né? E aí aquele ali foi um dos eventos que marcaram, porque veio uma galera que eu tinha conhecido do Capoeira Brasil, né, do encontro feminino lá em Fortaleza, e veio o pessoal de Brasília, veio uns amigos que eu tinha, né, feito amizade, eles vieram nesse evento. Então, daí eu recebi, né, vai para o evento do Paulinho, no Rio, em 94. A gente estava sem ninguém. Aí, em 94, quando teve esse evento do Paulinho, eu recebi uma carta com o cartaz, com tudo, né? O Cavalo tinha enviado, que era o evento do Paulinho, era o mestre dele. E aí eu falei, cara, eu vou. Peguei o ônibus e fui, era para ficar no Rio. Eu falei para minha mãe que eu ia ficar 3 semanas só, e acabei ficando 3 meses, porque chegou lá, teve um evento enorme, me encantava com tudo, né? Não tinha escolhido nada de grupo, tinha nada não tinha ido para o Rio de Janeiro para isso, foi tudo uma consequência. E quando chegou lá, foi que eu conheci todos, que sabe esse momento marcante que você guarda, porque você tinha sonhos lá atrás, né, de criança, né? E você você ouvia a música, você ouvia a voz do cara, e você vê as pessoas presencialmente ali, sabe? Você vê os mestres e fala, poxa, era ele, é ele. Então, você se encantou, você se encanta, cara, com aquela magia toda ali. Eu falei, pô, esse é o momento, essa é a hora. E realmente estava concentrado todas as pessoas. O evento do Paulinho, o evento do Mestre Boneco, né, deles, do Mestre Suassuna, era enorme, era um evento de você ficar, cara, isso aqui é o quê? Coisa que você não via. A gente via os nossos eventos de capoeira, tinha uma galera, ia à cidade, mas para a gente chegava num lugar, era lotado, era arquibancada lotada, tanto, né, de público, e a quadra lotada, a quadra enorme, com tanto capoeirista. E eram tantos capoeiristas e grupos diferentes. Eram grupos de cada cidade, de lugares diferentes. E fala, poxa, que união, sabe? Que momento assim de encontros, né? De amigos e de outros que estavam ali porque sabia que aquele evento era importante estar ali também. Então, eu acabei conhecendo muita gente. Caí de paraquedas naquele lugar e falei assim, poxa, eu estou no meio aqui. E aí foi onde foi acontecendo. E eu já jogava muito, já pulava para caramba, fazia muita astúcia que muitas mulheres na época não conseguiam fazer, não estavam fazendo. Então, assim, foi encanto para todo mundo, porque foi ver uma menina, poxa, pula para caramba, ela faz isso, ela faz aquilo. E além daquele jogo bonito, eu também jogava para dentro. E eu ainda tinha aquele. Meio isso, né? De agregar todo mundo, de abraçar, de trazer, vem. E não tinha essa besteira de estar ali ao redor dos meninos, né? Me sentindo que eu, poxa, não tinha maldade,
né? Eu nunca não tinha essa maldade dentro de mim, era mais agregar. Então, isso puxava muito, isso ajudava muito. E o que aconteceu? Dali, todo mundo tinha eventos logo após, foi uma época que tinha bastante evento durante aqueles meses. E o pessoal falou: não, você não vai para casa, você vai no meu evento. Aí todo mundo queria me levar, vamos, vamos, vamos. E eu fui indo, fui indo. Já estavam. Cheguei em Brasília, o mestre Oscar estava me chamando de nômade, a nômade, a apresentar aqui a nômade, a Jo, né? Então, eu estava de corda verde na época. Então, assim, a corda já quebrando, estava de corda verde já há um tempo. E dali eu dei seguimento. Foi onde eu conheci o Mestre Boneco, mas eu não entrei para o Mestre Boneco naquele momento. Eu fui conhecer, eu conheci, fui no o tempo que eu fiquei no Rio, eu fui, né, o tempo que eu fiquei aqui no Rio, inclusive eu estou aqui agora, nesse momento. Então, eu fui indo nos lugares, conhecer a academia, eu ia treinar, eu não ia lá só jogar capoeira, eu quero treinar, quero fazer aula dele. Então, fui conhecendo os lugares e indo nos espaços, indo, vou treinar e vou jogar, vou treinar e vou jogar, vou treinar, sempre foi assim, sempre gostei de treinar, então fui aprender, tudo era aprendizado, vamos lá. Eu conheci o Mestre Boneco e me identifiquei muito, só que não teve nada de vou entrar no grupo, nada disso. A turma de Juazeiro ainda estava lá. E esperando para ver o que ia acontecer, se o Falcão ia voltar, o que ia, né, resolver. Então, até então, estava órfão, sem ninguém. E aí voltei, né? Voltei de Juazeiro, voltei para Juazeiro, e aí falei: mãe, vou morar no Rio, que eu acho que é o lugar para mim. É o lugar que eu, sabe, que vou mandar para frente. Eu quero ir para frente. E eu vou buscar mais. Aí foi difícil, né? Convencer minha mãe, foi difícil. Liguei para o Mestre Boneco, falei, conversei com a turma, né? E aí eu acho que foi um dos erros assim que eu poderia ter deixado a turma que estava ali de mais graduados dar seguimento. Mas eu falei, poxa, se eu tomo essa responsabilidade nova, eu vou ter que estar sempre concentrada a isso. Então, não vou dar continuidade ao meu que eu quero fazer. Né? Tipo, se eu tenho uma responsabilidade da aula de ter minha turma, eu não queria estar indo com aquela turma, eu queria aprender mais primeiro, para me poder passar algo para eles com mais aprendizado, com mais conhecimento da capoeira. Então, eu falei, se eu me empreendo, eu não consigo ir para frente. Se eu me empreendo, vai me atrapalhar do meu foco. Então, eu falei, olha, eu posso apresentar uns amigos que estão próximos e vocês dão continuidade com eles. Talvez foi um erro meu, né? Poderia ter, mas eu tinha isso em mente. Eu não sei se eu errei, não sei se eu acertei em relação a isso. Não sei como seria se eu tivesse, né? E aí eu lembro que eles seguiram, apresentei o mestre, né, que foi aí a Cabeça tomou de conta ali da região, apresentei a turma lá e que foi que aconteceu, e aconteceu, né? Ele deu continuidade. E eu fui ficar livre para o que eu queria fazer, né? Sem muita responsabilidade nas minhas costas em relação a ter um grupo ou turma. Eu queria fazer minha capoeira, queria aprender cada vez mais, queria buscar mais, eu queria estar no meio das coisas, queria estar participando das coisas onde me dava oportunidade. E isso foi acontecendo, e muita coisa aconteceu naturalmente. Foi onde eu liguei, mestre, não, vem, eu posso, mestre, conhecer o grupo e treinar com o senhor, porque o senhor, ainda falei isso para ele e falo isso até hoje, porque o senhor me identifico muito, porque eu comecei com o mestre Bartola, e o mestre Bartola tem essa coisa, vamos, 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 e o boneco é assim, com com essa personalidade de dar aula empolgado, de vamos lá, tem que fazer. E eu me identifiquei com essa personalidade do Mestre Boneco, né? Que me encaixei, que lembrei lá de trás do Mestre Bartola. Então, eu me identifiquei com isso. Falei, cara, eu vou ficar aqui. Porque muita gente achava que eu ia entrar para o Paulinho, Capoeira Brasil, no Mestre Paulinho Sabiá, que eu ia muito lá e continuei com o boneco, mas eu sempre indo muito no Paulinho. Né? Então, esse é meu caminho do Rio de Janeiro. Fiquei aqui, vim para cá, peguei malicuia, vim para o Rio de Janeiro, passei a treinar com o Mestre Boneco, né? Estou até hoje, graças a Deus. Do Mestre Boneco, fiquei aqui no Rio 6 anos,
né? Surgiu oportunidades com ele de ir fazer um show no Lincoln Center, no Nova York, né? Eu fiquei aqui da época eu vim para cá em 95, eu vim em 94 no evento, mas eu vim morar em 95. Então, fiquei de 95 até 99, eu fui em 98, 97, eu fui para esse evento, para um show no Lincoln Center. Foi muito rápido, voltamos, né, uma semana. Depois eu fui para o evento do Caxias com Boneco, né, a Ana e o Mestre Boneco. Fomos para esse evento do Caxias, em 97, lá em Nova York, né? E em 98 eu participei do Dance Brasil, mestre Gelon, né? Fui ensaiar na Bahia, saí do Rio, fui ensaiar na Bahia, passamos 3 meses ensaiando o Dance Brasil, que é uma companhia de show do mestre Gelon, e a gente foi fazer show em Nova York, né? Que é um lugar que eu já ia, e fizemos o show, fizemos a turnê, voltamos, e aí eu falei para o mestre Gelon, na segunda turnê que nós fomos no mesmo ano, eu falei para o mestre, eu vou ficar. Todo mundo, ele fica, Josinha, fica, que Nova York é bom para você. Então, no final de 99, eu fiquei morando aproveitei o final da turnê e fiquei morando em Nova York. E aí, Nova York aí já é outra fase também, que eu estou tentando encurtar, porque tem muita história durante esses quase 40 anos de capoeira. Muito bom, muito bom, gente. Eu acho que já a gente consegue ter essa compreensão já de todo esse aspecto de história e essa conexão também, né? Maravilha, a forma didática que você está contando aí, muito boa. Mas aí, assim, além dos Estados Unidos, você morou em outros países? Só para a gente fechar esse ciclo aí. Eu fiquei em Nova York 6 anos, né? E aí Nova York foi uma consequência, porque cada fase a gente, como não tem como você voltar no tempo, falar do tempo e não lembrar, assim, a gente recapitula algumas coisas, né? Mas lógico que muita coisa aconteceu durante toda a trajetória em cada fase. Não tem como se emocionar, não tem como, né? A gente está sempre muita coisa que a gente passa ali nesses momentos. Então, Nova York, eu fiquei 6 anos, e aí eu vim, que eu engravidei e tal, tive minha filha, a Dandara, e aí eu vim de férias, né, para Juazeiro, por causa da minha mãe, para ver, minha mãe também já estava mal, assim, então a gente não sabia se eu ia ter condições de minha mãe conhecer a Dandara, e graças a Deus deu. Mas quando eu voltei, eu não pude entrar no país, né? Que eu tinha visto de trabalho quando tinha vencido o visto de trabalho quando Dandara eu engravidei. E aí eu estava com Dandara já perto para ter, então eu tive que viajar, pedir a extensão. Então, quando eu pedi a extensão para o meu visto de trabalho, eles liberaram a extensão, né, do visto de trabalho, só que eu saí sem essa extensão. Então, quando eu voltei, eu não pude entrar. Então, foi, assim, uma situação, né, que aconteceu assim, que deu uma quebrada, né? A gente fala, bloqueou de muita coisa, porque a gente são coisas inesperadas, que a gente não espera, né, que fosse acontecer assim. E então isso deu um rebuliço assim bastante no ciclo da minha trajetória, né? Atrapalhou muito. Se eu soubesse, eu não teria saído sem, né, esse papel de autorização. Então, a gente, assim, falta de informação, né, de pessoas também chegar e acolher, olha, não é legal se você sair sem esse papel. Então, não tive nada disso. Então, falei, deu a extensão, vai ser liberado, então vou poder viajar, viajo, quando eu voltar, eu pego a extensão. Não, eu tinha que ter saído com esse papel que foi liberado por eles. Então, foi um vacilo, foi, não sei dizer, mas aconteceu. Então, depois disso, como eu não pude voltar, eu já estava fazendo uma turnê. Na minha volta foi uma turnê que eu fiz na Europa 3 meses, da Andara Bebê ainda. E aí, depois daqui do Brasil, fiz uma turnê. Quando eu voltei da França, não pude entrar. Então, eu já estava na França. Então, meu voo voltou para a França. Né? Eu tinha
como voltar para o Brasil, mas eu falei, não, volto para a França, porque talvez eu resolva tudo isso mais rápido. O Brasil ia ser mais longo e lento. Então, eu vou fazer, que eu já estou próximo também, né? 6 horas e tal. E aí, foi indo, nada resolvendo, acho que só criava uma bola de neve, e foi, porque você sai de casa, você sai do seu... ao redor do seu trabalho, você sai de perto, as coisas começam a acontecer. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? As coisas começaram a acontecer quando eu saí de perto. E as pessoas que você mais conta, que acha que vai te ajudar, que está com você, foram as pessoas que viraram as costas. Então, isso tudo foi um baque, assim, né, um ciclo de turbulência, porque para mim foi uma situação que me botou para baixo, num momento difícil, né? Porque eu já estava com minha filha, tinha acabado de ter, tinha passado aqueles 9 meses, o pai nunca ajudou, nunca apoiou, nunca viu. Então, assim, as pessoas esquecem, né, que o dia a dia conta muito mais, né, de um acontecido, não justifica aquilo ali, né? Então, assim, ao invés de apoio, de ajuda, de estarem ali, não, as pessoas cresceram o olho no que eu já tinha, que eu não estava por perto, e deu no que deu. Enfim, e as pessoas que eu achei que estavam ali de confiança, então não foi isso que aconteceu. Então, o que é que a gente tem que dar continuidade? Vamos para frente, vamos dar a bola para frente. Aconteceu, a gente tem que dar continuidade. Então, a gente não pode ficar parado no tempo pelo que tinha acontecido. Então, tinha que buscar resolver e não ficar chorando pelo leite derramado. Não é verdade que a gente fala isso? Então, eu fiquei na França, acabei ficando em Paris 1 ano, né? Inclusive, fiz alguns shows até, e mesmo com a neném, eu me virava, sempre me virei, e graças a Deus. A capoeira também sempre me abraçou, os amigos que eu tinha sempre me abraçaram, então isso contava muito mais, né? E logo após, a gente voltou, né, de Paris, e aí eu fiquei 1 ano e meio em Juazeiro ainda, fiquei 1 ano e meio, e aí surgiu uma turnê, né, para fora. Minha irmã ficou com minha filha, porque eu não podia levar, né, e eu não podia dispensar aquela turnê que eu precisava, né, era cachê que eu ia receber, né, é o meu trabalho dar continuidade à capoeira. Então, eu não podia estacionar, não podia parar, então tinha que dar essa continuidade. Então, o que eu fui, fiz essa turnê de 12 países na primeira turnê, fiz 12 países e voltei. E logo depois fiquei também nessas idas, né, quando eu fiz a viagem, uma segunda viagem, fiquei 3 meses na Espanha, meu aluno dava aula na Espanha, né, e aí foram os lugares, né, que eu morei assim. E aí, quando minha filha ficou com minha irmã, eu fiquei 8 países, fiz 8 países depois novamente. Foi onde que eu tinha uma aluna, né, lá dos Estados Unidos, ela tinha ido para morar em Hong Kong, na China. E aí ela vem para cá, você já está viajando e tal, vem para cá, vem conhecer, você já está aí por perto, porque aqui tem Capoeira Brasil, mas também da Liage, do meu mestre e tal, que era o Chumbinho, que era aluno do Peixe, né, da Austrália. E aí falou, vem aqui, que aqui tem axé, tem o Capoeira Brasil. Eles tinham 2 anos que tinha acabado de chegar ali na cidade também, né, no país ali. E ela, como viu que tinha muitas mulheres nessas academias da California Fitness, ela organizou um curso para me dar. E aí eu fui, vamos. Chegou lá, eu gostei, me lembrou muito a época de Nova York, né? E eu falei, cara, me identifiquei aqui. Vou buscar minha filha e volto. E aí foi o que eu fiz. Vou vir para a Bahia, peguei Dandara, fiquei um tempo, lógico, e fui embora de vez para Hong Kong. Fiquei 6 anos, né? Nesses 6 anos, e agora, quando foi em 2015, né? Em 2015, aí acabou que minha irmã estava muito doente, né? Eu já tinha perdido meu sobrinho,
Minha mãe eu tinha perdido quando estava fazendo viagens para Colômbia, para Brasília, e minha mãe ficou doente. Eu já não queria perder minha irmã, né, mais uma vez estando distante. Então, minha filha também gostou muito de Juazeiro, do Brasil, e ela, não, mãe, vamos ficar um tempo, que ela chamava minha irmã de mãe Dilma, e aí a gente resolveu voltar. E aí, nessa volta, eu falei, cara, vamos na Austrália, vamos passar na Austrália. Vai que você resolva também querer ficar. Depois, quando a gente voltar do Brasil, a gente fica um tempo, depois voltar, a gente fica na Austrália. E aí a gente ficou um ano na Austrália, quase um ano, não chegou a ser um ano. E aí viemos. No caso, aí, nós viemos para um evento e ficar um tempo aqui, né, lá em Juazeiro. Só que acabou que a gente foi para Goiânia, fez algumas viagens, e aí acabou ficando em Juazeiro. Ela, não, mãe, vamos ficar aqui, vamos ficar. E logo depois eu perdi minha irmã, mas pelo menos a gente já estava perto. Né? E aí fui ficando em Juazeiro, ficando. A gente tem passagem, né? Eu falei, a gente vamos voltar então em 2019. A gente ia voltar para Hong Kong. Só que o que aconteceu? Veio pandemia e a gente não voltou. Agora estou tentando, vamos ficar aí, e as coisas agora estão melhorando, então a gente vai se identificando mais ainda, as coisas vão acontecendo, e aí consegue, né, deixar a gente mais próximo de Juazeiro. Enquanto der, eu sou do momento também. Então, enquanto as coisas vão se encaixando, aonde a gente se encaixa, que vai dando certo, a gente fica. Eu sou muito assim. Então, Dandara quer estudar fora, né? Ela tem mais um ano, então o trabalho também, projetos em Juazeiro, eu estou em Juazeiro, então se as coisas forem andando conforme está agora, né, voltando depois, após pandemia, eu espero que não piore, né? Então a gente está aqui no Brasil até conforme as coisas forem encaixando para nós. Mas a capoeira está me levando, vou mundo afora, estou viajando no Brasil bastante com os eventos de capoeira, né? Voltando depois de pandemia também, porque antes da pandemia foram 36 eventos o ano inteiro, eu sempre fecho bastante evento, então eu não paro muito em Juazeiro. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus que a capoeira, e graças a Deus e aos mestres, né, que deixaram esse legado ali em Juazeiro, né, o mestre Butica que começou, ao mestre Marreta, ao mestre Deca, o mestre Bartola que me deu esse, né, esse legado, esse leque, né, de capoeira, né, das formações da capoeira, os fundamentos da capoeira, para a gente dar seguimento. Graças a Deus, o grupo do mestre Bartola continua nas mãos do mestre Faísca agora, né? Faísca acabou de se formar, e sobre a supervisão do mestre Marreta. Então, graças a Deus, tem essa continuidade ali. Meus sobrinhos, né, inclusive o irmão de Faísca marido da minha sobrinha, né, e os meninos fazem capoeira lá com eles, e eu fico feliz deles estarem, né, no nosso meio, né, fazendo bem, que a arte, a capoeira, ela educa, a capoeira ela transforma vidas, né? A capoeira ela é uma ferramenta de transformação, e a gente sabe disso. Transformou a minha, transformou de muitos capoeiristas, inclusive de muitos mestres renomados hoje, e eu acho que a gente tem que saber dosar, saber, né, plantar para poder colher. Maravilha. Só um destaque, Jô, né? No evento que você fez com, né, o Falcão Capoeira, lá no ginásio de esporte, eu era aluno de Madeira naquela época, eu peguei amarelo, laranja naquela época, estava ali, tem uma foto daquela época também, inclusive o meu padrinho, né, quem me batizou naquela época foi o Envergado, o cara que estava no salto muito, muito massa. Tem uma foto com ele, né? São recordações boas assim dessa época. Mas enfim, assim, a gente poderia passar aqui um bom tempo conversando e tendo boas lembranças, viu? Mas eu só queria deixar o destaque da sua revista, eu tenho. Ai, que legal! Eu tenho a coleção, né, dessa revista, e tem aqui, né? Eu também tenho a coleção toda. Só não me peçam emprestado, né? Está guardado aqui. Graças a Deus. Né? No caso, é o reconhecimento, né, do seu trabalho, dessa resistência, né, dessa coragem. Eu lembro que o mestre Marreta, ele conta uma história, né, que ele encontrou uma época e via a dificuldade, essa dificuldade que você contou aí de participar, ele disse que
que vivenciou, conversou com você, inclusive, na época, dizia, não, não desista não, dê continuidade. Então, Isso. assim, você contando e eu lembrando aqui dessas histórias. Mas, para finalizar, eu queria que você ou complementasse algo que você acha que é necessário e deixasse uma mensagem aí para as meninas ou para o pessoal que está começando a capoeira hoje. Sobre as lembranças, a gente guarda, eu guardo, né, no fundo do meu coração, as lembranças de passou uma fita, né? Tudo que eu contei aqui, tudo que eu falei, lógico, como eu falei, resumidos. Foram épocas difíceis, foram épocas maravilhosas, lembranças muito boas, amizades, né, que a gente guarda para a vida. Tenho muitos amigos de lá do começo, né, até hoje, né? Não todos, né, mas eu tenho. A gente bota no grupo, tem uns que são capoeira das antigas, que eu tenho gratidão a cada pessoa, a cada um que passou por mim, que passaram, né, seus conhecimentos, que me motivaram, que me incentivaram. Foram homens que me incentivaram toda a maior parte da minha trajetória, né? Eu acho que 90% foram homens que me incentivaram a ser quem eu sou, né? Os mestres que passaram nas minhas mãos, os mestres que eu passei nas mãos deles, eu falo minhas mãos porque está próximo de mim, né? Não que aprenderam comigo, mas eu acho que a capoeira ela é isso, é uma troca, né? Então, foi uma troca. Se eu chegava para eles, foi tendo alguma coisa também de mim que eles aprendiam. E muitas coisas deles, as boas, eu sempre trouxe para mim. Então, muita orientação, muitos conselhos, né? Eu segui as disciplinas, a gente aprender a ser discípulo, a educar, né? Eu acho que a gente aprende muito mais no meio da capoeira do que dentro da nossa própria família, né? A gente que acha que a capoeira ela acolhe muito isso, né? Ela nos apresenta muito isso, né? Às vezes a gente é difícil em casa, mas na capoeira a gente aprende a ter disciplina nas coisas. Então, eu acho que a forma, o amor pela capoeira transforma isso. Então, eu sou grata por cada pessoa, cada um que passou, né? Cada um que eu tive amizade, cada um. A gente fala das coisas boas e das coisas ruins, aqueles que erraram com a gente também, né? A gente sabe que o perdão, né? Graças a Deus eu não guardo mágoa, mas que as coisas mudam diferente, né? Em diferentes situações. Mas que eu sou muito grata por o mestre Bartola ter me apresentado a capoeira, né? E por todos eles aí desse legado aí que tem história maravilhosa. O mestre Marreta tem história maravilhosa, um cara que a gente tem que estar sempre valorizando. Todos os capoeiristas de Juazeiro, da região, principalmente, tem que abraçar, tem que valorizar esse legado, porque se não fosse eles, o mestre Deca, o mestre Butica e o mestre Bartola, se não fosse eles, a gente não tinha capoeira em Juazeiro. Se não fosse eles, a gente não tinha esse legado, e muitos não tinham saído, muitos não tinham, né, eu, uma delas, né, não tinha tido essa oportunidade. Então, aqui, nesse momento, para mim, é a gratidão, que a gente tem que ter na vida sempre gratidão por tudo, por todas as pessoas. Para as capoeiristas, para as mulheres, mesmo não capoeiristas, eu digo que a capoeira ela é uma forma, né, um meio que a gente tem que aprender a enxergar de outros olhos, né, a ver que o meio capoeirístico não é só de artes marciais ou que é um meio masculino. A gente não tem que pensar dessa forma, a gente tem que estar nesse meio, porque também é um ambiente nosso, é um direito nosso. A gente pode estar em qualquer lugar, sim, basta a gente querer. E que a gente consegue da mesma forma que os homens conseguem as coisas também, principalmente no meio do esporte, principalmente no meio da arte marcial. Então, assim, dizer que não dá para fazer, que não pode fazer, e a capoeira, ela disciplina a gente para a vida. Então, acho que acho que todas as mães, os pais, têm que repensar em relação a vou botar meu filho na capoeira, sim. Por quê? Porque é onde meu filho vai se
seguir um caminho, né, para a vida, vai se disciplinar, né, vai ter objetivos, né, vão ter comprometimento com as coisas, porque a capoeira ela ensina tudo isso. Além dela ser, né, ter essa expressão corporal que a gente luta com essa expressão corporal, né, além da gente ter a música, além da gente ter, né, todos esses itens, aprender a tocar, aprender, né, a instrumentação, os fundamentos da capoeira, desde lá, de engatilhar, de como agachar num pé do brimbal, como obedecer um ritmo, como obedecer os toques, como saber tocar um instrumento, a capoeira ela vai muito além disso, muito além disso. Então, busquem mais, busquem conhecer, busquem estar presente, busquem valorizar, porque ela é única. Nossa, Jô, a gente teve muita dificuldade para gravar essa live, né? Assim, mas eu acredito que hoje foi o dia certo, era para ser hoje, né? Então, assim, era o dia mesmo programado para ser o seu dia de live, e eu sou muito grato a você pelo esforço de estar aqui, tá? E grato também a todos os outros que nos ajudaram a fazer esse registro. Eu acho que Juazeiro precisava, né, ter esse registro histórico da capoeira, e agradecer a Lei Aldir Blanc, né, ao governo federal, a Secretaria Especial, por disponibilizar um recurso, mesmo sendo um recurso pequeno, porque acho que pela cidade ser menor, né, Juazeiro tem um recurso maior, mas Sobradinho ser menor, o recurso é pequeno, mas deu. Foi um recurso que eu consegui fazer com que ele é um recurso para a capoeira, e eu coloquei ele para isso. E é um começo, né? Eu sempre ressaltei aos participantes. Vocês começaram, foram protagonistas, né? O mestre Deca, o mestre Bartola, o mestre Putica e o mestre Marreta foram protagonistas não só de apresentar a capoeira para muita gente, mas também aqui no Registro eles foram protagonistas, né? Eles vieram aqui para Sobradinho e a gente conseguiu fazer as lives, e está tentando preparar um documentário que eu espero a gente conseguir lançar aí também aqui no canal futuramente. Sim. E então, eu sou grato. Vou só encerrar aqui para a gente. Eu que agradeço, cara. Isso que você está fazendo é maravilhoso. Muito obrigada por você pensar, né, em nós, né, e principalmente, né, eu falo na humildade de que eu vim já, peguei a rebarba, né, isso todos os outros que estão, né, na capoeira hoje pegaram rebarba desses pioneiros, né? Então a gente tem que valorizar esses pioneiros, sim, né? Muitos deles já são conhecidos em os lugares que eu vou, eu falo deles, de Juazeiro, eu já sei, você falou já dele e tal. Então, assim, alguns lugares as pessoas já conheciam, né? Sempre que eu posso, sempre que eu puder, eu vou estar falando, sim, dos pioneiros de Juazeiro. Então, acho que quem tem que valorizar mais ainda somos nós que somos da região. Então, isso que você está fazendo é super importante, resgatando a história deles. E a capoeira precisa, né, eu falo mundo capoeirístico, eles precisam, né, e a capoeira da região precisa. Então, isso que você está fazendo é importante. Muito obrigado por você pensar, né, por você ter atitude não só na mente, não só no papel, você botou na prática. Então, isso é maravilhoso. Muito obrigada por essa oportunidade também, por estar aqui com eles no meio desse legado, né, deles. Maravilhoso. Obrigada. E eu costumo dizer, o pouco com Deus é muito. Então, graças a Deus, eles deram também esse apoio para nós, né? E eu acredito que eu acho que é com essas atitudes que as coisas vão acontecendo para mais, né? Então, para frente, eles vão ver que nós capoeiristas, precisamos desse apoio, sim, né? Precisamos, a gente precisa estar trazendo as informações, a gente precisa estar resgatando muitas coisas que foram esquecidas e que a gente não pode deixar, né, esses patrimônios, né, serem esquecidos. Valeu, deixa eu encerrar aqui. Então, como nós acabamos de falar, é um projeto oriundo
da Lei Aldir Blanc, então, que tem um financiamento, né, um apoio financeiro do governo federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, da SETUC, né, Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura, e da Prefeitura Municipal de Sobradinho. Então, a próxima live será com a continuidade da capoeira aqui em Sobradinho, com eu e alguns alunos, e que a gente vai falar um pouco também de metodologia. Legal.